Táxi Melhor, mais um programa para você, taxista, um programa bem bacana. Sonho de consumo hoje é um entrevistado que você vai gostar e conhece, hein? Você que conhece aí o Táxi Melhor, você vai ver a qualidade da nossa entrevista de hoje. Qualidade também que você vai achar no nosso site, www.taximelhor.com.br, e lá você vai ver um verdadeiro portal de notícias, né? As notícias a respeito, né, da classe, dos taxistas. Você pode ir lá conferir o jornal Táxi Melhor eletronicamente, você pode folhear o jornal. E lá você vai ver todos os programas do Táxi Melhor. Táxi Melhor está completando nesse mês 3 anos de vida, ok? O Táxi Melhor vai ter aqui nada mais, nada menos que Walter Schaefer Lopes, que é o diretor-presidente Masterchef, é o Silvio Santos do Ponto 606. Certo, Walter? Como é que você está? Tudo bem, tudo tranquilo. Você como é que vai? Bem, prazer estar aqui. Prazer é meu. Visitando a sua nova casa de trabalho. Gostou? Ótimo. Bonito aqui. Nossa casa de trabalho, aliás, é a Della Via, né, com parceria com a Pirelli, que fazem aqui desse espaço aqui uma verdadeira festa para você taxista e proporciona isso. A gente fala mais daqui a pouco da Della Via e da Pirelli. Walter, quantos anos de táxi primeiro? São 42 anos já de profissão. De profissão, juntando tudo, taxista e não, também... 42 anos só como taxista. Só como taxista. Só como taxista. Aí depois você pegou... Já tive lá para trás, como vocês, trabalhando para o Estado de São Paulo durante 30 anos, contando com a União e o Estado, me aposentei lá e depois concorri às eleições do ponto 606. Mas a minha vida no ponto 606 começou há mais de 34 anos atrás. Olha que bacana. Então você vai ter, tem muita história aqui, né? Volta, a gente estava nos bastidores, tem histórias aqui de gente que achou e perdeu coisa nos carros, né? Tem histórias, tem a história do avião da TAM, né? Que infelizmente caiu, ele tem histórias também, porque a 606 fica aproximadamente 2 quarteirões de onde o avião caiu, né? 2 quadras, né? 2 quadras. 2 quadras. A 2 quadras da ala internacional do aeroporto de Congonhas. Que foi um desastre na época, você deve estar lembrado, né? Chocou São Paulo, pegou muita gente aí, né? Foi mais ou menos 6 horas da tarde, eu lembro que foi de tarde, finalzinho da tarde, e pegou muita gente de surpresa. O Táxi Melhor, se você não conhece, e é bom você saber, agora eu vou falar, é um patrocínio da Della Via. A Della Via montou um projeto junto com a Pirelli, muito legal para você, taxista. Ela fez o cliente oficial. O que é o cliente oficial? Você vai receber até R$700 de desconto no semestre. Como você faz? Senta lá no www.pirellipneus.com.br/cliente oficial. Você vai fazer o quê? Quando você entrou nesse login que está escrito aqui, você vai ver lá o login e senha. No lugar do login você põe lá Táxi Melhor. Não tem como errar, o nome do programa. É o nome do seu parceiro, hein? E no lugar da senha, você coloca Pirelli 1, pronto, não precisa fazer mais nada, só preencher com os seus dados, tudo certinho, dá ok, e a próxima vez que você entrar no cliente oficial, o cadastro é seu. Aí você vê lá os pneus e você vai ter até R$700 de desconto. Aproveite, não perca, a Pirelli e a Della Via estão aqui para te ajudar, né? Porque sabe que pneu é um negócio... O taxista usa muito, né, Walter? Quantos pneus você já trocou, Walter? Na tua vida? Muitos. E por incrível que pareça, a minha predileção sempre foi a Pirelli. Sempre o famoso foi. P4 na época. P4 e P44, que era... se não me engano, era o P4. Que era a junção, né? Eles têm um pneu mais high performance, que era o P44, e o mais de combate, que era o P4. Que era na época que eu tinha o meu Chevetinho. Olha, o Chevetinho SL. Já bem rodado, já há muitos anos. Tá certo. Ok, tá dada a dica, faça que nem volta. Preferência por Pirelli e a Della Via está aqui para te ajudar, né? E confiança, credibilidade, ninguém vai dar o totó. E aqui tem toda a gama de serviços. Toda a parte undercar. Pastilha, troca de óleo, freio, suspensão, é aqui, ok? Tá dado o recado? Agora você vai falar desses 42, Walter. 42 anos de taxista. Conta uma história. Primeiro uma história engraçada que aconteceu, uma história marcante. Não precisa nem ser engraçada, mas uma história marcante. Se você estivesse escrevendo seu livro,
Qual seria uma história bem legal que você conhece? São várias histórias de colegas nossos que levavam, por exemplo, teve um motorista nosso que levou um cidadão do aeroporto na Rua dos Franceses. Retornou para o aeroporto, 20 minutos depois estava lá o passageiro. Se acredite se quiser, nem o passageiro, nem o motorista, os dois não se reconheceram. Aí que o motorista chegou, falou, esqueci a mala, assim, assim, assim. O senhor não tem detalhes, não sabe que carro que foi, nem nada. E o motorista do lado. De repente ele falou assim, a única coisa que eu me lembro, que quebrou, o motorista comentou que tinha saído da oficina, que tinha quebrado a mocinética do carro. Quando ele falou mocinética do carro, o motorista virou assim para o passageiro e falou, não foi o senhor que eu levei agora há pouco? Foram olhar no porta-mala, lá estava a mala. Nossa. Uma outra circunstância, um bebê esquecido dentro do carro. Nossa. Quando o motorista foi sair, começou o choro atrás, bebê lá atrás. Ele só do balanço do carro, o bebê já chorou. Chamou o casal, escuta, tem uma criança aqui dentro. Muleta esquecida dentro do carro. Um dos primeiros celulares esquecidos foi aquele comentarista esportivo, esqueço o nome, Osmar Santos. Ele foi do aeroporto para a Avenida Brasil, esqueceu, foi o primeiro celular esquecido lá no aeroporto Congonhas, dentro de um carro. Caiu ao lado do banco, como se diz, entre a lataria e o banco, e o motorista foi se dar conta só no final de semana, quando ele foi fazer a limpeza do carro. Outro, por exemplo, de um cidadão, como dizer... Dois travestis, falando o português, sim, claro, dois travestis subiram no carro, isso na rua, subiram no carro de um colega nosso, e o motorista percebeu que eles entraram limpos, sem nada. Na saída, na descida do carro, o que aconteceu? Um deles estava com uma máquina fotográfica Canon profissional a tiracolo. Aí ele discutiu com o usuário e tudo mais, não, porque não é. Moral da história, ele conseguiu reter essa máquina fotográfica. Passados uns 20 dias, mais ou menos, chega uma senhora lá no ponto e falou assim, só por um desencargo de consciência, eu gostaria de saber se por um acaso alguém encontrou uma máquina fotográfica Canon profissional, assim. Eu não encontro essa máquina e o último lugar que eu estou vendo é aqui com vocês. E casualmente esse motorista estava junto com a gente. Falei, como é que é a máquina? A máquina assim. A senhora teve muita sorte que eu consegui reaver essa máquina. Essa máquina está na minha residência e se a senhora precisar dessa máquina, eu já vou agora buscar lá na minha residência, caso contrário eu trago. Não, pode deixar amanhã, o senhor me entrega essa máquina. São uns fatos curiosos que aconteceram ao longo desses anos. Várias e várias outras coisas. Hoje em dia, por exemplo, o que se esquece de coisas dentro do carro é mala, laptop. Ainda mais hoje em dia estão fazendo uma propaganda de uma companhia de telefônica celular e colocam dentro do veículo de mostruário adaptadores para carregar. O que acontece? Espera um pouquinho, o que acontece, nós vamos falar daqui a pouco, para segurar a audiência. Sabe aquele cara da Record que fica segurando, pera, aqueles caras malditos da Record, né, padrão da Record. Pera, que daqui a pouco a gente vai falar. Meu Deus, não aguento mais isso. Mas eu vou usar da mesma tática. E ele falou de máquina fotográfica e a gente sempre faz um quadro chamado Vá de Táxi. Para orientar tanto você, passageiro, que não tem nada a ver e quer conhecer São Paulo, como você, taxista, para descobrir, né, mais uma opção para você levar o seu passageiro, ok? Aquele turista que vem conhecer São Paulo. Esse quadro chama-se Vá de Táxi. Solta, Oscar! O Vai de Táxi de hoje estacionou na Pinacoteca do Estado de São Paulo para você conferir todos os detalhes de um evento concorridíssimo. A mostra de Ron Milk, um artista australiano que conquista o público por onde ele passa. Essa fila toda veio conferir as esculturas realistas e impressionantes. Essa mostra passou pelo Museu de Arte do Rio de Janeiro e pela Fundação Proa de Buenos Aires. E você é o nosso convidado muito mais que especial. Bora lá, Ron Milk, Vai de Táxi!
Ron Milk nasceu em 1958 em Melbourne, na Austrália. Ganhou fama internacional a partir de 2001, quando a obra Boy, que mostrava um gigantesco garoto com 5 metros de altura, se destacou na 49ª Bienal de Arte de Veneza. A partir de então, Milk atrai multidões por onde passa, tamanho realismo e a sutileza da sua obra. Na mostra recebida pela Pinacoteca do Estado de São Paulo, vocês encontrarão distribuídas por 7 salas, 9 obras, além de documentário que revela mais sobre o processo criativo desse recluso e intrigante artista australiano. Nas suas esculturas, Ron Milk utiliza silicone, fibra de vidro, acrílico e resina, tudo para gerar obras maiores ou menores que condensam expressões humanas. Flávio, o que essa obra te causa? Olha, falar a verdade, até assusta um pouco, né? O realismo, né? O cabelo, a barba, assim, é impressionante, impressionante. As pessoas realmente se impressionam e o fluxo de visitantes é tão grande que é preciso seguir um roteiro. As pessoas começam pela primeira sala e vão seguindo. Não é possível voltar de tanta gente que quer conferir a obra desse artista australiano. Gente, isso que eu estou fazendo aqui, na verdade, muitos espectadores fazem, tentar contatar o que o Ron Milk quis transmitir. E a gente brinca de massa de moldar mesmo, faz as mesmas poses, mas é impressionante que um ser humano fazendo, às vezes, não tem tantos detalhes quanto as esculturas. A gente percebe os músculos definidos, o contorno dos braços, a distância entre os dedos, tudo com muito sentimento transmitido. Eu olho para esse homem, à deriva, segundo o nome que o Ron Milk atribuiu à obra, e sinto realmente um estado de relaxamento, de descanso, de tranquilidade. E vamos combinar que não está nada mal para ele, né, gente? Boiando nessa água tranquila. Nessa sala, 2 obras falam mais sobre as relações humanas, o jovem casal e a mulher que vai às compras. Amanda, o que o jovem casal te transmite? Eles parecem estar apaixonados, parecem transmitir amor mesmo. E o realismo do Ron Milk? Ah, é fantástico, assim, é realmente de verdade, é essa impressão que a gente tem. A Ana já chegou no meio da visita. O que você sentiu até o momento? Eu gostei muito, achei assim, a riqueza de detalhes, a perfeição anatômica. Eu, como tenho uma profissão que lida muito com o corpo, com coisa, eu achei impressionante a forma que ele retrata. É perfeito, pele, músculo, né? E assim, as dimensões, ele trabalha, né? Algumas muito grandes, eu ainda não cheguei nas maiores, né? Vi algumas menores. Mas assim, perfeito, tanto de pessoas quanto de animais, achei muito interessante. Para observar essas obras, muitos visitantes fazem o que a Rosana fez agora, param de lado e passam a apreciar atentamente esse ferimento retratado na obra que se chama A Juventude. Rosana, o que essa obra te transmite? Me transmite a sensação que eu acho que é do povo brasileiro hoje, né? A gente está meio que sangrando com nossa cultura, nossas novas ideologias, né? E eu vi assim e fiquei realmente emocionada, né? Aquele corte que sangra e a gente espera que sare. Nessa sala, os visitantes conferem a exibição do documentário Natureza Morta, Ron Milk trabalhando, porque o recluso artista vive em Londres e ele não aparece publicamente nem para divulgar suas exposições. Essa é a única maneira do público se aproximar do criador de tantas obras impressionantes. A
maior obra da mostra é O Casal Debaixo do Guarda-Sol. Impressiona pela proporção gigantesca e a fidelidade com os traços fisionômicos e também as proporções anatômicas. Eu estou mais ou menos na mesma posição da nossa protagonista feminina. E a gente percebe a fidelidade com a qual o Home Milk trabalha, a proporção dos dedos, as distâncias, sem falar, gente, do efeito da luz. Aqui a gente tem uma parte mais clara da pinacoteca e a luz revela detalhes da obra que a gente não enxergaria se estivesse em outro local. Realmente impressiona. A exposição Home Milk segue em cartaz até o dia 22 de fevereiro, de terça a domingo, terça, quarta, sexta, sábado e domingo, das 10 até as 18 horas, mas tem que entrar até as 17h30. Na quinta funciona até as 22 horas. A boa notícia é que a entrada na quinta, a partir das 17h, sábado, o dia inteiro é gratuita. Nos outros dias, por R$ 6,00, você também pode assistir a todo o acervo e outras exposições do Espaço Pinacoteca. Vale muito a pena e esse foi o Vai de Táxi de hoje. Que beleza aí, olha que bacana. São Paulo é gigante, gente. Presta atenção, pelo menos nesse quadro aí. Pô, por exemplo, Walter, eu nunca fui no parque, como é que chama, do Ipiranga lá, no Museu do Ipiranga. Museu do Ipiranga, já fui uma vez lá. Eu nunca fui, você acredita? Eu conheci o Museu do Ipiranga graças à nossa querida bonequinha Mari. Então, de vez em quando, ela tem uns programas que, bem interessantes. O aquário eu nunca tinha ido. Nunca fui, aliás. Aliás, nem eu. Né? Olha aí, o aquário. E a Mari foi lá, né? Foi lá bater um papo com os peixinhos lá. A Mari era tipo a Dorothy, né? Aqui do País das Maravilhas. Ela é doce, né? Não dá para brigar com ela. Você vê uma coisa, falando na parte cultural, a gente que mora aqui na cidade, nós não procuramos os locais culturais, nem pitorescos, nem nada. Quando a gente vai em outra cidade, aí a gente procura se interessar dos locais mais interessantes da cidade. Exato. E a gente que mora aqui não tem esse hábito. Tem gente que conhece o centro de Paris, o centro de Londres, o centro de Nova York, e não conhece o centro de São Paulo, né? Tudo bem, é uma degradação, né, ali. Lamentavelmente, mas é bonito, né? Você tem o Viaduto do Chá, que é um bonito, o Teatro Municipal, o antigo Mapping. Aquilo é uma... Áureos tempos do Poderia Mapping. ser. Naquela época, em 68, eu trabalhava no Departamento de Correios e Telégrafos, entregando telegramas pelas ruas centrais e tudo mais. Hoje em dia eu ando pelo centro da cidade, dá nojo. Dá nojo. É uma degradação total. Não sei por que eles não renovam esse centro da cidade nem nada. Bares, restaurantes, casas noturnas, né? Podia ser tanta coisa, né? Revitalizaram Buenos Aires, né? Que fizeram, como é que chama aquela? Porto Madeira, né? Fizeram Porto Madeira, as margens do rio lá. E aqui falta vontade política, eles não conseguem tirar um cara sem perna pedindo dinheiro, né? Do chão e, enfim, né? Isso aí é outro assunto, né, Walter? Não é para nós. Outro programa. Já é outro programa. Mas você falou que o pessoal colocou lá nos táxis? Propaganda de uma telefonia celular com os adaptadores para carregar. E o que acontece? Pessoal, os nossos usuários acabam se esquecendo dos aparelhos carregando e depois para localizar. O passageiro não se recorda que tipo de carro que era, nem nada. Aí nós temos os nossos recursos naturais dentro do aeroporto de Congonhas, que nós aprimoramos o ponto justamente para essas finalidades, para não nos dar dor de cabeça, e acabamos localizando os usuários, o carro e, por fim, restituir os objetos esquecidos dentro do carro. Uma vez, eu nunca me esqueço, eu me senti orgulhoso. Eu estava sentado no corredor, em frente do guichê do nosso ponto. Tinha 3 senhores do meu lado e um cidadão no balcão. Olhei, não dei conta. Quando esse cidadão retornou do balcão, chegou perto desses senhores e falou assim: me senti na Inglaterra agora. Fiquei sem saber. Só depois de uns 10 minutos mais ou menos, que eu conversando com a moça do balcão, que ela falou a respeito da restituição de um laptop com inclusive até com uma capa personalizada,
do laptop. Ele ainda falou assim, me senti na Inglaterra, deixei 50. Não, deixei 100, 100zinho. Aí é que eu relacionei, que ele recuperou o objeto dele, ele deixou uma gratificação de R$100 para o motorista e disse para os colegas dele, me senti na Inglaterra. Que beleza. Pelo excelente serviço prestado. Muitas vezes a gente se sente muito orgulhoso lá. Não cai na mídia os agradecimentos, nem nada daquilo que a gente procura fazer, daquilo que o motorista costuma fazer. Walter, eu acho que é uma pergunta, eu sei mais ou menos a tua resposta, mas é bom saber, vai que você mudou, né, de uma hora para outra. Existem os aplicativos, né, que muita gente é contra, muita gente é a favor. Eu queria saber a posição do Walter. Eu particularmente sou a favor dos aplicativos, porque traz um retorno para o motorista. O motorista hoje em dia, ele não pode ser mais que nem antigamente. Sai do aeroporto, vai lá para Pinheiros, volta vazio. Vai para outro canto, volta vazio. Não, hoje em dia ele vai para Pinheiros, se coloca à disposição dos aplicativos, ele acaba ganhando uma complementação de renda. Faz uma corrida intermediária, volta para o aeroporto, faz outra corrida, acaba pegando outra corrida, emendando com outra corrida de aplicativo. Eu sou plenamente a favor. Quer dizer, ele é melhor aproveitado e ele tem mais dinheiro consequentemente. Exatamente. Os bons aplicativos. Entendi. Os bons aplicativos ou os maus aplicativos, né? Isso aí é outra discussão para outro programa, que aliás a gente vai no próximo falar muito sobre isso, sobre aplicativo. E para você que não conhece o programa, agora vai chegar um quadro muito legal, que é o Fala Aí Taxista. A gente abre a câmera, leva a Mário até lá e ele dá o seu recado. É buraco, é ciclovia que invadiu o táxi, diversas coisas, tá bom? E a gente tem esse quadro e vai sair. Nós vamos fazer ele rodar agora, ok? Solta, Oscar! No Fala Aí Taxista de hoje, o Ivo é o nosso convidado e ele tem uma relação muito boa com os aplicativos. Vocês taxistas que nos assistem, alguns amam, outros não gostam tanto e alguns têm dúvida. Vamos aproveitar a experiência do Ivo para a gente saber um pouco mais como é lidar no dia a dia com os aplicativos. Há quanto tempo você já utiliza, Ivo? Uns 3, 4 meses. E o Ivo me contou uma experiência muito interessante. Para tirar a sua própria conclusão, ele resolveu testar. Você ficou quantos dias sem usar o aplicativo e depois quantos dias usando? Eu fiquei uns 2 meses, né, usando o aplicativo e agora já faz uns 3 meses que eu estou usando ele. A vantagem é muito boa, sabe? Você tem grande vantagem. O rendimento é maior, entendeu? Qual foi o aumento que você percebeu com o uso dos aplicativos? O aumento? O aumento de corridas. De corrida, assim, em porcentagem, você quer? Assim, digamos assim, de 80%. 80% a mais? Para mim, Que aí eu só comecei a trabalhar, porque daí eu trabalho com o aplicativo e tem a maquininha, né? Porque a maioria hoje só paga com a maquininha. Crédito, débito e dinheiro é mais débito e crédito. Você mesmo já oferece a maquininha para os passageiros? Com os passageiros. Tá, então você não depende da transação realizada pelos aplicativos, você já faz por conta isso? Hoje já faço mais por conta. Então quando eles procuram, né, eu falo, alguns até procuram, né, eu falo, você tem a maquininha? Eu falei, tenho. Então porque quer pagar com cartão, débito e crédito, né? Então eu procuro já especificar que eu uso a maquininha. O Ivo tocou no ponto muito interessante. Cada vez mais os passageiros procuram os meios móveis de pagamento como uma forma segura de pagar o seu táxi. E para você, também é mais seguro receber dessa forma? É mais seguro, porque uns 15 dias atrás aí, eu posso falar que eu trabalho em frente ao Vila Cautra, eu fui assaltado, entendeu? Então, como eles falavam, cadê o dinheiro, eu estava sem dinheiro, quer dizer, estava com pouco dinheiro. Mas aí eu argumentei que eu usava a maquininha. Não, eu só uso máquina, eu só trabalho com cartão de crédito. Então eles falaram, aí quanto você tem? Eu falei, eu só tenho R$10. Aí ele levou meus R$10 e eu mostrei que eu tinha muito recibo. Aí eles aceitaram, falou, não, tudo bem. Então levou o celular e levou o relógio, né? E os R$10 que tinha em dinheiro. Mas realmente eu tinha muito mais, né? Escondido, né? Muitas vezes no nosso programa a gente mostra taxistas que são vítimas da violência urbana
como é essa experiência do assalto. Nesse caso, poderia ter sido muito mais grave, mas Justamente, você estava protegido justamente por um hábito atual que às vezes as pessoas têm medo. Esse seu depoimento, Ivo, vale muito para os taxistas que nos assistem. Porque eu argumentei com eles, tal, e foi justamente na hora. Que daí eu falei na hora, eu só não tenho dinheiro, que eu só trabalho com cartão de débito e crédito. Você recomenda essa forma? Recomendo para se usar mais. E outra, mesmo conversando com os passageiros, se indicando, fala, ó, se você quiser pagar com cartão, pode pagar com cartão, que eu aceito e tal, entendeu? É isso que eu faço, eu procuro fazer com que ele pague com cartão, entendeu? Ou débito ou crédito. Mas geralmente a maioria para, ou uns até procuram querer pagar com dinheiro. Fala, então tudo bem. Não, eu posso pagar em dinheiro? Eu falei, pode. Entendeu? E aí eles acabam pagando ou em dinheiro ou mais débito. Então usa mais o débito. Essa foi a experiência do Ivo, nosso participante de hoje do Fala Aí Taxista. E você, concorda com o Ivo? Já aderiu aos meios móveis de pagamento? Utiliza os aplicativos? Ou tem alguma outra história para nos contar? Por favor, compartilhe a sua experiência. É só escrever para falaítaxista@taximelhor.com.br e a gente vai ao seu encontro. Táxi Melhor continua. Grande recado de mais um taxista. Um dia eu quero o pessoal da 606, não é é do. Eu provoquei o Walter agora porque a gente às vezes fala da 606, né? Da associação. Não, é do ponto. Então fica claro. Quando se for falar 606 é do ponto, certo, Walter? Exatamente. Eu gosto de corrigir no ar. Dessa trajetória aí que o Walter falou, vou até falar para você que não conhece, o Walter teve uma trajetória, está tendo essa trajetória até o final do ano, como presidente do 606, do ponto, né? Onde existem 456 carros, se não me engano. 455 carros atualmente. Isso. Então, você vê a responsabilidade, né? Um homem desse, profundo conhecedor das dificuldades, conseguiu deixar o ponto redondinho, né? Um trabalho. Quanto tempo demorou para você deixar o ponto do jeito que você queria? Ao longo desses tempos são, acho que por volta de 18 anos de mandatos como presidente. Eu fui um dos primeiros coordenadores também quando começou há 34 anos atrás. Mas até perdi a conta. Não sei se são 16 ou 18 anos à frente da coordenação. Não só eu, com os meus colegas, todos eles, ao qual eu gostaria de agradecer não aquele pessoal que me acompanhou, mas a cada um dos 455 motoristas que colaboraram ao longo desses 34 anos, como se diz, em levar o ponto 606, um dos melhores pontos de táxi de São Paulo, que a gente procura fazer tudo aquilo que é interesse, tanto nosso como do usuário, e também enaltecendo com isso as autoridades, os órgãos competentes. Tá certo. Então, para você, permissionário do ponto, os meus agradecimentos, estou me despedindo esse ano, mas a você eu devo tudo. Se não fosse vocês, eu não seria nada. Olha aí, tá vendo? Qual programa, né, hoje no Brasil tem essa oportunidade de registrar? Isso aqui vai ficar na história, né? Vai ficar pendurado no YouTube. Um vídeo no YouTube pode ficar 200 anos lá e isso é história. Isso faz parte da história do ponto 606. É isso que a gente quer. Montar a história onde o táxi, como é que foi? Sempre foi como é que eu posso falar? Um segmento, né? Na minha opinião, marginalizado, sem tanta força quanto merece. E cada um por si. Cada um por si, e exatamente. Deus por todos. Exatamente. Infelizmente não existia, como se diz, a união. Exatamente. Hoje em dia existe muita união. Haja visto com as cooperativas, as associações de rádio, táxi, que procuraram se organizar, então é a união entre eles. E a união faz a força. Com certeza. Bom, o Táxi Melhor está encerrando agora. Queria agradecer ao Walter, inclusive o Walter está encerrando com uma coisa bem legal, né? Eles foram campeão de Master do último campeonato de futebol lá no Benfica, que a gente cobriu, a gente fez tudo bacaninha. Pois não? O troféu? Ah, é verdade, o troféu. Eu ganhei esse prêmio, fomos campeões do Master e ainda o troféu Walter Schaefer Lopes, que o pessoal me agraciou indicando o meu nome nesse campeonato. Quer dizer, fez barba, cabelo, fez bigode, fechei com chave de ouro. Tá certo.
Queria agradecer de novo o Walter, né, uma pessoa que eu conheço mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, por outra atividade. Eu conheci ele, né, propondo outra atividade, mas é uma pessoa séria, honesta, reta, que a gente aprendeu a admirar, e a casa está aberta para você, independente se você está ou não presidente do ponto 606, ok? Para você que fica aí em casa, um grande abraço, não deixe de nos ver na próxima semana, ok? Um grande abraço e aqui fica mais um Táxi Melhor!